Será que no caso Will Smith e Chris Rock a gente consegue observar sinais de violência premeditada? E para além disso, quais possíveis sinais de violência você pode observar quando estiver numa situação em público? Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre pré-agressão, violência premeditada e comportamentos que se alteram em situações assim. A gente vai partir ali do caso do Will Smith, aquele tapa que aconteceu no evento do Oscar, Will Smith desferindo um tapa em Chris Rock, para falar sobre comportamentos que nós podemos observar em contextos de violência premeditada. Mas antes disso, vale a pena te convidar para já clicar aqui, em inscrever-se e participar do nosso canal Metaforando. Você que gosta de estudar sobre linguagem corporal, entender mais sobre o tema, você que acha muito legal ver ali os estudos sobre o comportamento não verbal, as emoções humanas, já se inscreve aqui rapidinho, clica aqui e também clica em curtir o nosso vídeo, que já me ajuda muito. Dito isso, bora pro nosso vídeo. Nos últimos dias estivemos envolvidos na grande polêmica envolvendo o ator Will Smith e o comediante e também ator Chris Rock. Para quem não sabe, teve até vídeo aqui no canal onde a gente comentou momentaneamente o evento que foi o tapa que Will Smith desferiu em Chris Rock. Fato é que muitas pessoas me perguntaram nas redes sociais se o Chris Rock já poderia ter usado ali alguma estratégia para observar algum comportamento do Will que poderia indicar que o Will Smith ia fazer aquilo, ia dar aquele tapa, ou enfim, que ia desferir algum ataque físico nele. E hoje justamente nós vamos comentar um pouco sobre esse tema. Pegando então o caso do Will Smith com o Chris Rock. Primeiro ponto que a gente pode observar é que o Will vai andando rapidamente em direção a Chris Rock. E aqui temos dois pontos de comportamento que ocorrem em contextos de pré-agressão. O primeiro deles é a diminuição brusca da proxêmica, ou seja, a diminuição da distância entre uma pessoa e outra. Quando eu diminuo minha proxêmica, eu estou chegando mais perto de você. E isso pode acontecer quando alguém vai cometer algum tipo de violência física contra outra pessoa. A tendência é que esse encurtamento de distância seja feito de forma rápida, brusca e forçada. Se você observar que alguém está se dirigindo até você de maneira rápida, muito focada, com os olhos ali focados em você e diminuindo a distância drasticamente, vale a pena ficar atento e principalmente não deixar essa pessoa invadir a sua proxêmica pessoal, a sua área de segurança pessoal. Em situações assim, você pode utilizar qualquer coisa para criar uma distância entre você e essa pessoa com um comportamento potencialmente estranho, como por exemplo diz o grande perito em defesa pessoal Wesley Jimenez do método Krav Maga Caveira. Você pode esticar os braços, que já vai criar uma boa distância e impedir a pessoa de chegar muito perto de você. E o segundo ponto que também ocorre em situações em contextos de pré-agressão é o fato de que o nosso corpo libera hormônios como, por exemplo, adrenalina, noradrenalina e cortisol, que causam, dentre outras coisas, uma inquietação corporal. Por isso é muito comum uma aceleração corporal, uma movimentação. É muito comum que uma pessoa, dado ali o contexto, dadas as informações contextuais, no caso do Will Smith teve o comentário do Chris Rock, tá certo? Que pode entrar ali num contexto de ofensa, tem a interpretação do Will, da esposa que está numa condição de saúde. Então tudo isso, dado o contexto, você observar alguém em contextos assim, uma certa inquietação corporal, principalmente braços, mãos inquietas, pessoas se movimentando muito e querendo diminuir a proxêmica, a distância de você, vale a pena ficar atento sim e criar distância. Por exemplo, no caso do Will Smith, além dele caminhar e ir diminuindo drasticamente a distância entre ele e Chris Rock, caminhar até Chris Rock com os olhos focados, fixos no alvo, vemos que as mãos dele vão se movimentando bastante, ele chacoalha bastante elas enquanto anda. E lembrando que essa inquietação corporal que eu tô dizendo pode se manifestar também por meio de gestos pacificadores. A pessoa pode começar a esfregar as mãos do nada, massagear alguma parte do corpo, começar a tocar na roupa, em algum objeto. Tudo isso pode indicar pra gente ali um cenário de violência. As explicações que eu vou te passar agora, inclusive, estão no meu livro Linguagem Corporal, um guia prático para analisar e interpretar pessoas. Se você quiser adquirir esse livro e ter acesso ao meu material exclusivo para poder aplicar a leitura de linguagem corporal, análise não verbal das pessoas ao seu redor no seu dia a dia, é só clicar no link aqui na descrição desse vídeo e adquirir o livro. E um outro ponto que já foi comentado aqui é justamente o olhar fixo. A gente não consegue ver, por um outro ângulo de câmera, os olhos do Will, mas ele caminha com a cabeça direcionada para o Chris Rock, então a gente presume que ele esteja com o olhar fixo em Chris Rock. E esse sinal é sim um grande indicativo, a pessoa caminhando com
os olhos arregalados. O Will ali poderia estar com uma expressão de raiva na face, né? De repente ali uma contração entre as sobrancelhas aqui e os olhos bem arregalados com tensão na pálpebra. E esse olhar fixo é sim bem comum ele acontecer em contextos de violência premeditada. Basicamente, na oculésica, que é a ciência que estuda as direções do olhar associadas às zonas de interesse visual, mostra pra gente que os olhos descrevem o nosso interesse pessoal, ou seja, o que chamou mais a atenção da pessoa naquele momento. Durante a raiva, dentre várias alterações de comportamento, uma delas é a tendência de mantermos o nosso olhar fixo naquilo que nos motivou a sentir raiva. E sim, a raiva é uma das emoções mais presentes em contextos de violência premeditada. Basicamente, a pessoa pode sentir a emoção de raiva por determinada pessoa e uma forma de aliviar, de entrar na homeostase, né, de tirar toda a alteração hormonal que ocorreu depois que a pessoa sentiu raiva, uma forma de fazer isso, justamente descontando essa raiva com uma carga de energia em outra pessoa. E aí você consegue voltar ao seu estado normal tranquilamente, rapidamente. Por isso que é muito comum você observar a expressão de raiva, o comportamento de raiva nas pessoas envolvidas na situação. E além disso, pessoal, Will Smith também mantém a região dos ombros e do pescoço mais tensionadas quando caminha, justamente por conta dos hormônios liberados durante a raiva, que acabam causando ali um certo enrijecimento muscular e uma maior tensão na nossa musculatura, principalmente na parte superior do corpo, como por exemplo ombros. É muito comum em violência premeditada a pessoa também olhar em volta, ver se ela pode te atacar, né, sem ser reprimida. Isso também é muito comum. E por fim, um outro comportamento que vocês podem usar aí como um grande indicador no dia a dia para avaliar se está num caso de violência premeditada ou não, é um comportamento que a gente não consegue observar diretamente no Will, pelo fato dele estar de costas para a câmera, mas é um dos principais pontos a ser observado e pode acontecer muito, que é a expressão de raiva. Como eu falei, é muito comum em contexto de violência a pessoa estar com um display emocional de raiva e você vai conseguir observar isso na face. É muito provável que você observe tensões entre as sobrancelhas, né? A pessoa aqui com a musculatura da sobrancelha comprimida, abaixada, uma sobrancelha apertando a outra, os olhos podem estar arregalados, pode haver também uma projeção da cervical para frente. Isso tudo é muito comum em contextos de violência premeditada. E por fim, o último sinal, que acontece lá no finalzinho, né, quase ali no final, depois que o Will já desferiu o tapa, é a impelida de queixo. Esse tipo de resposta é muito comum em cenários de violência, até no mundo animal, isso é visto como um cenário de desafio. Né? Animais ali, mamíferos principalmente, quando vão desafiar um momento de dominação ou de territorialidade com outro animal, é muito comum eles darem essa impelida na cabeça como se estivessem, no caso dos humanos, impelindo o queixo. Então esse é um comportamento que a gente partilha também com os animais, né? Não só com outros seres humanos. Você consegue ver isso inclusive em muita briga de bar, muita briga de festa, muita briga em eventos sociais, que é o valentão empurrando, né? Jogando o queixo pra frente, falando: e aí, meu irmão? E aí, o que foi? O que você falou aí, ô seu bom? Isso é muito comum também. Vale a pena ficar sempre atento, sempre alerta. E pessoal, como a gente sempre fala, não se baseiem apenas nos sinais não verbais. Olhem o contexto. Rolou um comentário estranho, tá certo? A outra pessoa ali, foi feito um comentário e a pessoa aparenta estar numa condição de saúde alterada. Putz, será que vai ter uma situação de violência? Sempre olhem o contexto ao redor para tentar ver se os sinais que vocês estão observando fazem sentido ou não. E em casos de violência, a primeira regra que eu dou para vocês é criar distância. Como que a principal forma de criar distância, se você tiver como, é evadir, sair do local ou até mesmo fugir, correr mesmo para não apanhar. A gente não vai se aprofundar aqui para falar sobre defesa pessoal, mas uma das principais formas é tentar criar uma distância entre você e um potencial ou potenciais agressores que você observe. E principalmente você deve fazer isso caso você não tenha treinamento adequado para lidar com a situação. Tá certo? Meu nome é Vitor Santos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já se inscreve aqui no Metaforando caso ainda não seja inscrito, curta, compartilha esse vídeo e também não deixe de assistir esses 2 vídeos que eu separei para você. A gente se vê no próximo vídeo, valeu!